bom, irmãos, que tem irmãos que vieram aqui na frente e testemunharam. Tem muita coisa boa acontecendo em nossas vidas e é muito rico ouvir os irmãos, né? Veja como o Senhor tem ganho diante dos amigos, diante do próprio marido, como a gente precisa expressar o Senhor. E é muito bom que os irmãos se sintam no Espírito, à vontade, nas reuniões. Quer o queimar, Senhor? Precisamos realmente desfrutar, pegar fogo aqui nas reuniões. E a melhor maneira aqui é realmente usar esse ambiente aqui para falar, para testemunhar e não esconder o que você tem ganho. Fale com os irmãos. Queria, antes de falar alguma coisa, mostrar para os irmãos o seguinte, ó. Tem um aplicativo, eu não vou fazer propaganda, mas é muito importante. Vou fazer propaganda do aplicativo do Instituto. E ele ouviu a respeito da igreja. Vocês sabem, Paulo nunca esteve em Colossos. Ele tinha um cooperador lá chamado Epáfras. Viram como é simples? Tem um aplicativo do Instituto. Vou tirar daqui. Bem simples. Quem conseguir, né? Tem que ter um celular que comporte isso aqui. Jovens, espero que todos vocês tenham aplicativo. Jovens têm vários aplicativos. Aplicativo do Instituto. Entra no aplicativo, você tem a mensagem da semana. Então, essa semana está o irmão Esdras falando e justamente sobre a semana 2. E o título da semana é Frutificando em Toda Boa Obra. Então, desfrute. Não dá meia hora, acho que não dá meia hora ali, uns 20 minutos, né, André? 20 minutos é um resumo do alimento diário. Isso não vai impedir você de desfrutar do alimento diário, mas é muito bom porque te dá uma orientação com relação ao tema dessa semana. Se vocês entrarem, já tem a semana que vem. Semana que vem já está lá o Pedro. É o ambiente espiritual da igreja e o aperfeiçoamento dos santos. Então, de semana que vem, ó, que começa na segunda-feira, a mensagem da semana já está lá. Então, agora eles estão colocando cada semana 2, né, Pedro? Não, sei, mas já tem sempre adiantado a outra semana, né? Está toda aqui já? Ah, mas você vai colocando, vai soltando aos poucos. Vai soltando aos poucos. Eu tenho usado, e hoje ainda escutava no café da manhã, e vindo para cá no carro, escutando. Então, escuta uma, escuta duas, escuta 3, qual o problema, né? A gente só vai ganhando mais vida, você vai se alimentando, mais alimento. Em vez de ficar preocupado com o trânsito, vai dirigindo e vai escutando as mensagens. Pelo menos para mim tem funcionado. Eu também escuto os hinos aqui, tem funcionado e me ajudado muito. Nós falamos também sobre comportagem semana passada, na semana retrasada e assim por diante, tem sido falado muito. Seria muito bom ouvir os testemunhos aqui da comportagem, né? Então, como que foi a comportagem durante a semana, se você conseguiu passar um livro ou não. Eu peguei essa semana, saí de casa, deixei 2 livros no banco do meu carro. O senhor vai me falar. Deixei lá os livros. Para alguém eu vou ter que ou vender ou dar o livro, mas vou se sentir estimulados. Eu fui almoçar com os jovens do banco lá, que trabalham lá, estava o Rafael, o Pedro e o Lucas. Nós trabalhamos lá no Itaú, em áreas diferentes, mas finalmente eu consegui almoçar com eles semana passada. E eles entraram no carro e tinha um livro no banco lá, né? Eu falei, até brinquei com eles sobre o livro. Mas amém, porque eu virei a semana, estou sem nenhum livro dentro do carro. Quer dizer que eu pratiquei a comportagem, né? 2 livros foram. Um foi para um vigia lá do bairro, e outro foi fui comprar um negócio lá para casa, e quando eu estava saindo, Feliz Natal, a mulher, Feliz Natal, próspero ano novo, aquelas mensagens que eles falam para todo mundo. Daí eu falei, amém. Eu cheguei no carro, não pode ser assim, né? Está errado, né? Como a gente fica concordando que Feliz Natal, próspero ano novo e não fala nada, né? Daí eu peguei o livro no carro, voltei lá dentro e falei um pouquinho e dei o livro para elas. Não vendi o livro, não vendi, mas eu acabei dando o livro para elas e falando sobre o objetivo do livro ali. Então, eu acho que é muito simples. Eu ainda preciso ser ganho muito em relação a isso.
Acho que eu ainda perco muito tempo, tem muita coisa desnecessária que a gente faz, mas tenho certeza que se nós colocarmos isso como meta na nossa vida, tenho certeza que o Senhor vai abençoar. E oro bastante, Senhor, me dá oportunidade, me dá oportunidade, me dá oportunidade de te testemunhar, de passar a vida, ou mesmo do livro. Se você orar dessa forma, certamente não precisa se preocupar, desde que você tenha o livro. Né? Se não você ora, daí você não tem o livro, tem o livro do lado, ou um jornal Árvore da Vida, que o Senhor vai te dar a oportunidade de você praticar. Mensagem de semana, como tem sido muito rica, né? Tem nos suprido muito. Se você está fraco, se alimente com a mensagem de semana, porque você sai fortalecido. É muita palavra, né? Vê o que está sendo, que a palavra que o irmão Dong, o encargo do irmão Dong aqui, para a nossa vida, é muito rico, desde que nós realmente praticamos a palavra que temos ouvido, né? Mas vou falar só rapidinho, depois o Pedro vai falar, mas o que eu ganhei mais essa semana, queria ler com os irmãos, Colossenses 1. Vamos abrir lá em Colossenses. Nós já lemos várias vezes esses versículos, mas cada vez que a gente lê, a gente ganha mais um pouco da palavra. Só lembrando, vocês escutaram o Esdras falando, e na semana passada nós falamos também, pelo menos a Bíblia não registra, mas Paulo não foi a Colossos, certo? Ele não foi, ele provavelmente, se ele conhecia poucos irmãos lá, né? Mas a maioria ele não conhecia. Então a gente vê o amor de Paulo pelos irmãos, sem conhecer. Vamos lá? Colossenses 1, o 3 até o 7. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé? Damos sempre graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Amém? Pode sentar. Uma das características de Epáfras, fala aqui, mencionadas por Paulo, é a sua oração e cuidado pelos irmãos. Quem aqui não ganha com isso, irmãos? Epáfras era um homem de oração. Era ou não era? Amém ou não? A gente viu isso, temos visto isso ouvimos isso na conferência e temos visto isso aqui no Elemento Diário. Epáfras era um homem de oração. Nós oramos poucos, irmãos. Oramos ou não oramos pouco? Ou se ora, quem aqui ora continuamente, como que fala aqui? Continuamente, se esforçando sobremaneira. Hein? Lá em 4,12 fala, saldo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. O Ideu falou isso semana passada. Continuamente. Quem aqui se esforça sobremaneira continuamente? Eu fui ganho essa semana pelas pessoas que eu tenho orado. Você ora continuamente? E você se esforça mesmo? Pense, irmão, um pouquinho. Pare e pense. De que maneira você tem orado pela tua família, por alguém que você quer ganhar dentro de casa, pelo teu filho, pelo teu amigo do colégio, pelo teu chefe, pelo irmão que já frequentou o Bucafé, mas não aparece mais. A gente se desafiou lá no nosso grupo de irmãos essa semana. A gente não ora da forma que realmente o Senhor quer. É muito superficial. A gente não ora como Epáfras orava aqui. Certo? Não ora. Continuamente. E
e esforçando mesmo, sabe que você pegar um irmão, se esforçar pelo Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ficar uma semana orando pelo irmão, pedindo pelo irmão, a vida do irmão. O Billy falou no nosso reunião do grupo familiar, ele mencionou lá, que 90% das orações, na maioria, a gente ora por nós mesmos, ou ora pela esposa, pelos filhos, a gente se contrai, a gente se fecha, como se a gente blindasse, tá bom, orei aqui. Irmãos, nossa oração e o amor tem que se alargar como meu pai fez. O amor tem que se alargar. Então eu acho que a prática, e a gente tem que praticar, eu estou procurando praticar isso. Então pega essa semana, irmão, escolha o irmão, mas não um irmão muitas vezes que está do teu lado todo dia. Olhe pela liderança da igreja, escolhe, olha, ora, irmão, assim, puxa. Olha pelo Vilmar, pelo Pedro, pelo Ideu, pelos irmãos que estão aqui, o Ulisses, o André, ora pelos seus irmãos, pela palavra, pelo avanço e ora, mas ora. A gente viu essa semana que através disso, jovens, adolescentes aí, muitas vezes você tem um amigo que você não simpatiza muito, né? Nossa, mas aquele irmão é muito chato, aquele menino é muito chato. Viu, Sofia? Aquele menino é muito chato, aquela menina é muito chata. Estou pegando o pé dos adolescentes, mas nós também somos assim. Tem os irmãos que a gente se simpatiza mais, né? Pô, como é bom ver o irmão lá na reunião. E tem outro irmão, é legal. Tem irmão que é muito bom você ver na reunião, e outro que é legal. E outro que você cumprimenta só. Irmãos, veja como nós precisamos ter aqui a experiência de Epáfras. Orar por todos os irmãos. E a gente viu a semana que através da oração, nós exercitamos nosso amor. E o nosso amor vai crescendo. Então olha aqui, ó. Em Colossenses 4, 12 e 13, lembra, sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Como é que nós vamos se conservar perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, se nós não praticarmos tudo que a gente cantou naquele hino agora há pouco? Ler, orar, ruminar, profetizar, que mais? Invocar, que mais, irmãos? Cantar, falar, sair e profetizar. Essa é a prática. Dessa forma, e tocando e na oração, nós vamos ser conservados perfeitos e plenamente convictos. Vem dúvida? Vem dúvida na cabeça de vez em quando ou não vem? Sobre vocês ir no mesmo caminho do profeta, o irmão Dong, o que ele tem falado, vem dúvida de vez em quando ou não é? Pode falar, irmãos, claro que vem dúvida. O que a gente tem que fazer? Orar pelo irmão Dong. Orar pela palavra, que ele está tendo revelação. Agora vem dúvida, que nós somos seres humanos, ninguém aqui é vaca de presépio, a gente realmente questiona, mas daí vai para a vida, vai para o espírito, nós vamos para a mente, vamos para a crítica, certo, irmãos? E a nossa mente, se não for tratada, irmãos, vem de tudo. Vem de tudo. Vem cada pensamento, que por isso que é no espírito, invocando. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então ele não se preocupava só por Colossos, né? Ele se preocupava pelo grupo maior, São Paulo inteiro. Ele se preocupava pela Casa 7, mas também pela Zona Leste, Morumbi e assim por diante. Como nós precisamos ganhar em relação a isso. E Deus falou que muitas vezes a gente se fecha num bairro também, semana passada. É mais fácil e mais cômodo. Mais fácil e mais cômodo. Quando eu brinco lá com as irmãs do Morumbi, com os irmãos do Morumbi, que a minha esposa, eu e a Sofia, nós estamos ficando com olhos puxados já, de tanto oriental que tem lá no grupo, né? A comida é oriental, a gente já gosta, os nossos olhos estão ficando puxados aí. E é mais gostoso, realmente é gostoso. É importante o grupo familiar, é gostoso, o ambiente é gostoso e tal, mas não pode ficar só aí. A obra é bem maior que isso. A obra precisa avançar e nós tivemos o testemunho de Epáfras essa semana. Aqui vemos que Epáfras não orava apenas esporadicamente pelos irmãos, mas se esforçava sobremaneira nas orações pelos santos de Colossos e também das cidades vizinhas, por exercitar o dom da oração
ele tinha o ministério de interceder pelos irmãos. Quem aqui quer ter o ministério de interceder pelos irmãos? Levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer ter o ministério de interceder pelos irmãos? Ministério de oração, levanta a mão. Amém? Não tem como. Filho de Deus que quer crescer em vida, quer tocar na vida, tem que interceder nas orações. Agora, tem a teoria e tem a prática. A teoria, a gente tem visto muito aqui. Não falta. Eu falo para os irmãos aqui, é impressionante o que tem de instrução para nós aqui. Ou é livro, o alimento diário, e a palavra, grupo familiar, palavra. Palavra não falta. Se alguém reclamar que falta de palavra, está com problema de ouvido aqui. Tem que visitar um médico, porque palavra não falta. Agora, tem que tocar na vida. E a questão é prática. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Nós temos reunião de oração às 9 horas no domingo aqui, um grupo de irmãos. Irmãos, vem um ou outro só. E a gente se esforça. Eu sei que é difícil, tá? Vem um ou outro, certo? Uns faltam de vez em quando. Mas a gente tem que se cobrar nisso. Eu temo o Senhor, tenho temor do Senhor. Fico buzinando no ouvido da minha esposa, mas ela tem sido companheira no horário. Ou da Sofia, hoje eu fui lá, estou saindo 15 para as 9. E lá quem manda sou eu, não sei se vocês sabem. Quando eu falo, se cumpre. No Espírito. Eu mando no Espírito. Amém? Fora disso eu não mando nada lá em casa. Mas no Espírito eu tenho essa regalia de mandar lá em casa. No Espírito. É disciplina. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Pô, domingo de novo, acordar cedo. Eu já acordo todo dia cedo. Vou dar uma refrescada, vou chegar 10 horas. É compromisso com o Senhor. Eu temo por isso. Porque é eu que preciso do Senhor. O Senhor não precisa de mim. Você acha que o Senhor precisa do Vilmar para avançar? Ele quer o Vilmar em espírito. Mas é com o Vilmar ou sem o Vilmar ele vai avançar. Então eu que preciso do Senhor. E eu sei que através da oração, chegando mais cedo, irmãos, puxa, a gente ganha, a gente já chega aqui na reunião pegando fogo, realmente tem vida. Queria incentivar aqui, nós falamos, sou Epáfras. Então Epáfras é um homem de oração. Pessoal de serviço de música, orar antes, se reunir, 9 horas, para orar antes pela música, para o senhor falar através dos hinos. Muitas vezes já tem até os hinos. Quando chega aqui já está pegando fogo, já escolheu os hinos. Pessoal de serviço, de recepção, não é simples receber os irmãos lá. Parece simples, chegar lá tá bom, se estiver bonitinho, arrumado, tá bom. Nada vale se não tiver em vida. Então, incentive os irmãos a chegarem mais cedo, para orar também pelo serviço de recepção. Eu sei que as irmãs também, as irmãs de serviço de criança, já estão às 9 horas orando lá pelo serviço de crianças. Incentivo os irmãos, todos os irmãos de serviços, e quem quiser chegar às 9 horas para orarem. Nós estamos, os homens, às 9 horas na sala azul, ali é azul, né? Sala azul, aqui no 2º andar. Então, sala cinza. Sala cinza. Para encerrar, irmãos, aqui fala o seguinte: orar pelas pessoas é um gesto de amor por elas. Orar pelas pessoas é um gesto de amor por elas. Vamos falar comigo? Orar pelas pessoas é um gesto de amor por elas. Nós temos que ter um encargo aqui, por todas as igrejas, nas nossas orações. Não é só aqui, não é onde só vivo. E um encargo muito forte por todos os irmãos, onde eles estiverem, e de que maneira a gente alcança? Pelas orações, pelo serviço, pelas ofertas, né? Como que a gente alcança isso? Realmente na prática. Lá em Tessalonicenses, a gente leu essa semana, não estava aqui no elemento diário, mas como Paulo orava também, não preciso abrir lá, eu vou ler aqui rapidinho. Lá em Tessalonicenses 1:2 fala, Paulo falando, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos, nossas orações, é de qualquer jeito que ele orava ou não? Como que ele orava aqui? Sem cessar. Olha como nós, de novo, precisamos ganhar o Senhor. Orar sem cessar. Depois lá em 3:10 ele também, ele cita lá, orando de vez em quando, sem empenho, não. Orando noite
e dia. Com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo não queria ir despreparado, então ele orava muito, irmãos. Então nós vimos Epáfras, vimos Paulo. Exemplos não faltam para nós. O que falta para nós é que o Senhor realmente nos constranja a praticar tudo que temos ouvido. Principalmente aqui, nesse termo, sobre a questão da oração. Não orarmos de qualquer jeito. Então, quando o irmão chamar para você orar, vá feliz, vá alegre. Você está sendo ganho. E por último, irmãos, a gente comentou hoje cedo, não sei com quem veio falar comigo, o momento político, financeiro, enfim, todas as coisas mais, os irmãos estão vendo o que está acontecendo. A semana saiu o ministro Levi, para quem não sabe, mas ele saiu e a Dilma colocou outro ministro. O que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Você é prejudicado ou ganha com isso? Tem crise ou não tem crise? Tem crise, nós somos diretamente envolvidos, nós somos cidadãos, somos trabalhadores, se a inflação sobe, diminui nosso dinheiro, ou desemprego, as coisas ficam mais caras, enfim, nós somos envolvidos. Qual a nossa ação em relação a tudo isso que está acontecendo? Eu preciso ganhar, porque facilmente eu estou lá comentando questão política. Só tem economista, né? Se for ver, está cheio de economista tudo quanto é canto. Eu preciso ganhar muito em relação a isso. Porque qual tem sido a minha reação? Ou falar mal da Dilma, ou questionar algum ato do Congresso, ou ficar comentando sobre os desvios. A gente é fácil falar isso, né? Porque são milhões e milhões de dinheiro sendo desviados, e a gente cai muito nisso. A gente viu também a semana no grupo familiar lá, o Billy falou lá qual a nossa ação, e eu também ganhei em relação a isso. Oração. De novo, oração. Nós oramos poucos pelos nossos governos. Oramos ou não? A igreja ora pouco pelo governo que aí está. Então, qual a tua ação? Você não vai indicar um ministro. Ou você pode até mandar uma carta, ver se ele aceita o teu plano econômico lá para adotar. Acho que é difícil. Oração. Tem uma música que fala que a oração é a chave da vitória. Então, se a gente quer vitória, oração é a chave da vitória. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Oração é a chave. Todas as nossas ações devem iniciar com orações. Todos os nossos serviços na igreja devem iniciar com oração. Nós não podemos, irmãos, fazer do serviço da igreja uma coisa assim, muito informal, muito sem compromisso, né? Nós devemos realmente, como o irmão Vilmar disse, cada serviço deve chegar antes, os irmãos devem chegar para orar, porque, irmãos, nós dependemos da bênção do Senhor, né? Não estamos aqui meramente dependendo da organização humana, mas nós dependemos da bênção do Senhor. Para cada serviço, nós estamos servindo as pessoas, os irmãos, estamos servindo espiritualmente, com espírito, né? Então, as pessoas que vêm para a reunião, os convidados, vão sentir que aqui tem seriedade, né? Entra aqui, a recepção já está ali, cheio de espírito, né? As pessoas que estão aqui cuidando do som, até o nosso irmão Marcão, né? Né, Marcão? Embora ele seja um profissional, né, contratado ali, mas, irmãos, ele é um irmão em Cristo, ele está servindo com muito prazer, muito amor, né? Certamente também o Marcão serve em oração, né? Então, todos nós, cada serviço aqui, música, todo tipo de serviço, irmãos, tem que começar com oração. E chegamos cedo, né? Porque eu fui repreendido publicamente aquele dia, vocês estavam aqui, né? Num dos domingos, uma senhora que nos visitava e disse que me puxou a orelha, dizendo que chegou aqui cedo às 9 horas, ninguém a recepcionou, sentou aqui, ninguém a acompanhou, foi fria e as pessoas chegavam pouco a pouco, pessoas que serviam aqui também chegavam
dispersamente. Irmão, realmente essa era a nossa situação vergonhosa. Então nós temos que mudar essa situação, temos que servir ao Senhor, irmão, com toda a seriedade. As pessoas entram, vão sentir, né, que aqui se serve ao Senhor com seriedade. Ó Senhor Jesus. Amém? Amém? Muita oração. Epáfras, irmão, não só cuidava de Colossos, eu acredito que ele também cuidava de Laodiceia e também cuidava de Hierápolis. Então, Paulo, embora não tenha ido pessoalmente para lá, mas tinha um fiel ministro de Cristo que cuidava dessas regiões, mas cuidava como? Cuidava por meio de oração. Portanto, irmão, se eu e você pouco podemos fazer também pela igreja, mas o que nós podemos fazer é oração. Quem que não pode orar aqui? Diz, levanta a mão e diz, eu não posso orar, eu não consigo orar. Acho que todos podem orar, não é isso? Todos podem servir ao Senhor orando, né? Servir a igreja orando, tá? Amém. Jesus é o Senhor. Eu queria, irmão, comentar o seguinte. Foi 2 semanas atrás, o irmão Dong esteve aqui, é numa quarta, né? Esteve aqui, junto com os irmãos e irmãs que serviam, não é isso? Toda a região 8A. Você esteve, quem estava aqui naquela quarta noite? Quem estava aqui? Foi numa, não, perdão, segunda-feira, perdão. Quarta foi com jovens, não é isso? Depois com os presbíteros, diáconos, né? E depois veio essa reunião de serviço, que era segunda-feira. Surpreendentemente, irmãos, o irmão Dong falou uma coisa, não sei se quem estava presente se sentiu surpreendido, né? O irmão Dong falou da pista de decolagem, pista para decolar um avião, para aterrissar um avião, pista de um aeroporto. O irmão Dong parecia um especialista engenheiro, né? Mostrando como se construía uma pista. Quem estava aqui ouviu essa palavra? Ele disse que a pista para se levantar o voo, pista de um aeroporto, precisa, muitas vezes, por causa da condição ruim do solo, muitas vezes precisa se substituir muitos metros de terra ruim para poder colocar terra boa e compactada adequadamente para suportar a carga de um avião. Porque imagina só se um avião aterrissa e bate no chão, e aquela carga violenta que bate sobre o concreto, sobre a pista, e mesmo que o concreto aguente, mas se o subsolo, se a base do solo não estiver bom, pode afundar. A hora que afundar, causa um desastre, não é isso? Ou inutiliza a pista. Irmão, por isso ele disse, ele falou como engenheiro, com toda propriedade, ele falou para nós que é muito mais rigoroso construir uma pista de avião do que construir uma rodovia. Lembra que ele falou? Uma rodovia, muitas vezes, você vê um lugar que sabe que existe solo borrachudo, né? Aquele solo que quando molha, fica todo borrachudo, né? Muitas vezes eu e você somos esse solo borrachudo, né? Que não serve para nada, né? E essa terra toda, irmão, precisa ser removida, precisa ser recolocada, outro solo bom, e reconstruir o solo. E, irmãos, para a vida da igreja, o Senhor precisa desta pista. Sem a pista, irmãos, a gente não sai do chão. Sem a pista, a gente não sai do lugar. Você não gostaria que a igreja de São Paulo saísse do lugar? Pregasse o evangelho, tivesse pessoas novas entrando mais. Você não gostaria que esse avião estivesse funcionando, andando a todo vapor? Quem que não gostaria? Não é? Então, para isso, irmão, nós precisamos substituir o solo. Precisa substituir o solo. Mas quem aqui não sabe que tipo de solo precisa ser substituído? Quem aqui não sabe por que há a necessidade da substituição desse solo? O que a gente tem de solo ruim aqui que não sirva? Eu vou ler posso ler alguns lugares só para... Vocês vão avaliando junto comigo, vamos avaliar junto, o que é solo ruim, o que é solo bom. Por exemplo, Gálatas,
Livro de Gálatas. Senhor Jesus, Gálatas 5. Aqui está muito claro, né? Acho que não preciso desafiar vocês. Gálatas 5:19, como fala? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Ponto. Vamos parar aqui. Nesses pontos aqui, quem que tem problema? Não precisa levantar a mão. Quem tem problema? Irmãos, com prostituição, com impureza, com lascívia. Quem tem problemas? Quem tem problemas com idolatria, feitiçarias? Irmãos, talvez não tantas pessoas. Daqui para frente, preste atenção agora. Inimizades. Quem tem problema com inimizade? Quem tem? Agora pode levantar a mão, tem problema, né? Quem tem problema com porfias? O que é porfia? Quem sabe o que é porfia? Algum irmão jovem bom aí de matemática, não, de português? O que é porfia? As porfias são rixas, desavenças. Você tem rixas na igreja? Tem? Ciúmes. Quem tem problema de ciúmes? Tomara que esse irmão, não é isso? Puxa o tapete desse irmão para eu poder subir. Iras. Iras. Muitas vezes nós temos muitas iras. Discórdias. E o que mais tem, não é isso? Discórdias. Dissensões. Facções. Facilmente a gente se divide por preferências. Preferência de amizade. Preferência de segmento social. Não é? Preferências de, quem sabe até da mesma profissão, né? A gente institui os da mesma profissão na igreja, né? uma facção. Irmãos, tudo parece nos divide para a gente ser diferente uns dos outros. Que mais? Que mais? Invejas. Tem inveja ou não? Tem. Tá bom, agora vamos lá para bebedices. Quem tem problema com bebedices? Glutonarias. Diz que crente não bebe, mas come, né? Bebedices, glutonarias. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, é sério isso, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E a gente pratica. Graças ao Senhor, irmão. O Senhor está trabalhando para remover esse solo ruim de nós. Quem quer que o Senhor remova o solo ruim? Que o Senhor venha remover todo o solo ruim de mim. Não é isso? Agora vamos para versículo 22. É o solo bom. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor. O solo bom é amor. Solo ruim é inveja, ciúmes, porfias. Solo bom, irmãos, é amor. É alegria. Você tem alegria aqui, estar aqui? Alegria. Que mais? Paz. Que coisa melhor do que paz? Irmãos, a depressão, a angústia, síndrome do pânico, tudo isso vem por falta de paz. Precisamos de paz. Por que falta de paz? Desconfiança. Eu piso em ovos. Se eu falo uma palavra dessa, o que os outros vão pensar? Já vão falar de mim assim? Se eu faço uma coisa dessa, irmãos, assim na igreja ninguém se arrisca nada. Precisamos ter paz. Não é isso? Amor. Alegria entre nós. Senhor Jesus.
Longanimidade. Longanimidade. Longo ânimo. Longanimidade. Desânimo é falta de ânimo. Longanimidade é ânimo longo, de duração longa. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. É outra coisa que falta, né? Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, precisamos ou não precisamos de substituição de solo? Quem precisa? Eu preciso que o Senhor venha substituir o meu solo. Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu queria ler vários outros versículos, mas eu vou parar por aqui. Eu vou continuar. Eu acho que isso é suficiente. Irmãos, nós precisamos, creio que todos foram convencidos de que nós precisamos que o Senhor substitua o solo. Para quê, irmãos? Para que o Senhor cesse de nós toda coisa negativa entre nós. Irmão, todos nós estamos em fase de preparação para o reino. Todos nós, irmãos, saímos de uma situação terrível que era, vivíamos nossos mortos em nossos delitos e pecados. Há pouco tempo, irmão, nós andávamos, como andam também os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Há pouco tempo atrás, irmãos, nós estávamos todos sujeitos àquele príncipe que atua nos filhos da desobediência. Irmão, nós estávamos naquela situação e o Senhor nos colocou, graças a Deus, num lugar maravilhoso que é a igreja, a vida da igreja. Estamos juntos, irmãos, estamos no mesmo barco, nós estamos mesmo no avião. Estamos no mesmo avião, irmão, indo para onde? Indo para o reino. Estamos sendo preparados para ir para o reino. Portanto, irmãos, não fique puxando o tapete um dos outros aqui. Vamos ajudar um ao outro, né? Vamos preparar um ao outro, orar uns pelos outros. Não fique nesse avião, irmão, falando mal um dos outros, irmãos. Cessar entre nós toda a maledicência. E o que deve imperar entre nós, irmãos, é o amor fraternal. O amor, irmãos, que realmente quando a gente olha uns para os outros, a gente consegue realmente enxergar como membros do corpo de Cristo. Eu preciso de você. Olha para o rosto dos irmãos. Diga do seu coração, quiser dizer com a sua boca também, eu preciso desses irmãos. Eu preciso desses membros do corpo de Cristo, que o Senhor colocou, né, junto comigo. Ninguém é meu inimigo. Você consegue dizer de boca cheia, ninguém é meu inimigo. Ninguém é meu adversário. Todos são membros do mesmo corpo. Eu amo a todos. E eu quero orar por todos. Ainda que tenham defeitos, como eu tenho. Ainda que tenham falhas, como eu tenho. Eu quero orar por todos. Que todos nesse avião cheguemos lá. Reinando no mundo que há de vir. Bom, irmãos. Essa palavra eu já falei aqui. Eu vou dar um passo além. Graças ao Senhor. O Senhor precisa restaurar essa verdadeira vida da igreja entre nós. Uma vida da igreja, irmão, que é onde se realmente é praticado o amor fraternal. Amor sem fingimento. Não estamos fingindo. Não somos políticos com ninguém. Não somos diplomáticos com ninguém. Porque não precisamos de diplomacia. Porque Deus é verdadeiro. Falando a verdade uns com os outros. Não mintais, mas falando a verdade uns com os outros. Vamos proceder, nos irmãos, com a verdade. Não precisa mentir, não precisa falsidade. E isso, irmão, vai nos dar base para trazer muitas pessoas para viver a vida da igreja. Quem é que não quer ter nesse mundo conturbado, cheio de guerras, conflitos, insegurança, não é mesmo? E não, de repente encontra um lugar que tem paz,
alegria, amor, longanimidade, mansidão. Quem que não quer ter um lugar desse para viver? Existe ou não existe esse lugar? É a vida da igreja. Os grupos familiares, irmãos, os grupos familiares, nós vamos restaurar mais os nossos grupos familiares. De modo que o nosso grupo familiar seja um lugar, irmão, para acolher pessoas, apacentar pessoas, pastorear as pessoas. Quem aqui nesse mundo não está precisando de apacentamento? Quem aqui não está precisando? Senhor Jesus. Agora, irmãos, vou dar um passo além. Nós estivemos agora em Castanhal. Vários cooperadores estiveram lá. Nós tivemos uma comunhão no sábado de manhã maravilhosa. O Espírito falou forte conosco. E um irmão levantou, falou de que um determinado ano, um grande grupo cristão aqui, que tem só no Brasil 2 milhões de pessoas, eles usam a instância, eles falaram que queriam, naquele ano, ganhar 1 milhão de pessoas para o Senhor, para o grupo deles. 1 milhão de pessoas. Sabe que material eles usaram? No material que eles usavam, eles basearam-se no nosso material, quando nós começamos, de grupos familiares. Eles usaram aquele material. Aí, irmãos, aquilo mexeu conosco. Se esses grupos, irmãos, fazem desafios grandes, e nós não temos desafios grandes para levar, inclusive para levar seriamente desafios, irmão, nós vamos ficar... Você sabe que qualquer empresa, qualquer pessoa física que não viva de desafios, fica parado. Você prefere uma vida da igreja parada? Você prefere que a obra do Senhor seja uma obra parada? Sempre na zona do conforto? A vida da igreja em São Paulo, você prefere que seja uma vida da igreja que não me incomode, ninguém me incomode, não é isso? Eu estou muito bem aqui, eu estou no meu ninho. Eu tenho meu trabalho, eu trabalho ali, tranquilo, tal, e ninguém me moleste. Você prefere assim? Ou você prefere ter uma vida da igreja cheia de desafios? Você quer ter desafio? Não me convenci, não. Os irmãos, acho que os irmãos não querem desafio. Hein, Vilmar? Os irmãos não querem desafio. Ah, não escutaram? Tá bom. Os irmãos querem desafio, não? Desafio para valer? Hoje de manhã, na leitura bíblica, nós não lemos Ageu. Quem leu aqui já, Ageu? Ainda tem tempo para terminar de ler hoje, né? Mas, irmãos, Ageu, embora a gente usava muito esses capítulos de Ageu para falar sobre ofertas. Mas, irmãos, aqui é muito mais do que ofertas. Me mexeu com o meu coração. Eu vou ler um pouquinho só para vocês. Ó Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A gente não vê o tempo ainda, né? Vamos continuar. Eu tenho que ainda criar minha família. Eu ainda planejo ter vários filhos. Eu quero criar esses filhos, virar todos bambambãs no mercado. Eu também quero curtir meus netos, né? O irmão Pedro tem 5 netos, o Vilmar tem quantos netos? 4 netos, né? Até o Ildeu já tem 2, né? Então, puxa, eu também quero curtir meus netos, né? Então agora ainda não é tempo de jogar com todas as forças com as coisas do Senhor, não, porque ainda tenho que, né, curtir as minhas coisas. Ó Senhor Jesus, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes em vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considera o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Quem tem uma conta bancária furada?
que é um saquetel furado. Quem põe ali esse dinheiro nunca chega, nunca enche. Pelo contrário, está sempre negativo. Hein, Vilmar, como é que fica? As contas ficam mais negativas do que... É saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: eu fui tocado aqui, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre. Cada um de vós corre. Quem aqui não corre? Todo mundo corre, não corre? Não estou falando em correr, fazer o jogging, não. Corre pela sua sobrevivência. Corre para ganhar dinheiro, né? Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Cada um de nós aqui corre por causa da sua própria casa. Irmãos, quem é que corre pela casa do Senhor? Por isso, irmãos, vamos nos arrepender. Estamos no final de 2015. Dá tempo, irmãos, de ter um bom começo de 2016. Dá ou não dá tempo? Considerai o vosso passado. Irmãos, chega. Ainda que esse ano, irmãos, o Senhor fez muita coisa entre nós, ganhou muitas pessoas, os Boa Café foram revitalizados, o grupo familiar foram revitalizados. Irmão, aí não está bom. Não está bom. Concorda comigo ou não? Não está bom. Nós queremos mais. Mais. Então, irmãos, não vamos correr só pela nossa casa agora. Vamos correr pelas coisas do Senhor. Então, naquela reunião da sábado de manhã passado, o Senhor nos deu esse sentimento. Por que a gente não aceitar também um desafio, como esse grupo aceitou? Um desafio, irmãos, cada um de nós, cada um, em média, cada um de nós. Se aquele que não se mexer, você vai ter que carregar por ele essa carga. Cada um de nós, irmão, pregarmos o Evangelho em 2016 para pelo menos 10 pessoas. É possível, não? Durante um ano. É possível ou não é possível? Só que se o irmão do teu lado não fizer, você vai ter que fazer por ele. Em média, nós precisamos pregar o Evangelho para 10 pessoas em média. Se nós temos, acredito, reunindo verdadeiramente na vida da igreja, entre nós, em toda a terra, passa de 50 mil pessoas. Vamos pegar esse número, 50 mil. Se 50 mil pessoas que vivem a vida da igreja hoje pregassem o Evangelho para 10 pessoas cada um, nós estaríamos pregando o Evangelho em 2016 para quantas pessoas? 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas ouvirão o Evangelho. Não digo aquele Evangelho e chega lá, invoca o Senhor, acabou. Não, Evangelho para valer. Você prega o Evangelho com vistas a apacentar a pessoa, cuidar da pessoa, pastorear a pessoa. Quem aqui aceita esse voto e desafio? Levanta a mão. Nem todos. Tem que ser todos. Vamos fazer o seguinte. Quem aceita o desafio, fique de pé. Fique de pé, para os senhores e os anjos verem. O Senhor e os anjos estão vendo. Diga assim: Senhor, eu quero pregar o Evangelho ano que vem para mais de 10 pessoas. Senhor, eu faço esse voto na tua presença. Dentre essas 10 pessoas que você pregar o Evangelho e cuidar delas, apacentar, pastorear, você tem uma meta de firmar pelo menos 2 delas na vida da igreja, durante um ano, 2 delas. Então diga para o Senhor: Senhor, dentre essas pessoas que eu pregar o Evangelho, eu quero firmar 2 pessoas para viverem a vida da igreja.
Pronto, assinaram a nota promissória, pode sentar. Vocês assinaram a nota promissória diante de Deus. E vocês vão ter que ajudar outros irmãos a fazerem o mesmo, porque se os irmãos não fizerem, sobrecarrega você. Todos têm que fazer. Todos têm que fazer. Irmãos, mas irmãos, nós não estamos brincando. Não estamos brincando. Como nós vamos chegar a essa meta? Porque se de fato, irmãos, isso acontecer, nós vamos ter na festa da verdadeira colheita em fevereiro de 2017, nós vamos estar com 150 mil pessoas reunindo na vida da igreja. Teremos dado um salto de triplicar. Se hoje temos 50 mil, nós vamos firmar 100 mil e nós vamos ter 150 mil vivendo a verdadeira vida da igreja, onde há amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, que mais? Mansidão, domínio próprio. É possível ou não é possível, irmãos? Primeiro, o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, para conseguir isso? Oração. Oração. Primeira coisa, oração. Essa oração não precisa esperar o dia 1º de janeiro de 2016 para começar. Essa oração pode começar hoje. Vamos dobrar mais nossos joelhos. Você agora tem motivo de fazer jejum. Para que você cumpra o voto, você e eu precisamos estar desesperados. Precisamos dobrar joelhos e fazer jejum diante do Senhor. Mas não um jejum religioso, é um verdadeiro jejum diante do Senhor. Certo ou não? E orar, irmãos, também pelos irmãos líderes das igrejas. Não só os presbíteros, diáconos, quem está à frente de Bucafé, quem está à frente dos grupos familiares, quem está à frente, irmão, do CEAP, quem está à frente dos comportores. Irmãos, todos esses irmãos, dando sabedoria a eles, de promover mais eventos, mais situações em que os irmãos, os santos em geral, conseguem levar pessoas para produzir esses frutos. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Não é só esperar que cada um faça isso. Irmãos, orem pelos líderes, pelos irmãos que estão à frente, para dar sabedoria para eles, a gente criar situações em que você possa dizer, meus irmãos, vai ter um evento tal, tragam os irmãos, você leva as pessoas para esse evento. O que produzir de fruto é seu. Tem irmãos na região de Rio Preto, do São José do Rio Preto, em Olímpia. Ali, irmãos, toda semana tem eventos. Eles não pedem, por exemplo, um evento social. Né? Há pouco não foi o Dia das Mulheres? Não teve a campanha do prevenção contra o câncer de mama? Pois é, esses irmãos ali promoveram na cidade e a vizinhança um grande evento. Trouxeram profissionais de saúde para falar com as senhoras da cidade e das cidades vizinhas. E vieram muitas senhoras, onde foi dada essa palavra sobre prevenção do câncer de mama. E quando terminou, os irmãos deram uma palavra de conforto, cheia de vida para essas senhoras. E imediatamente engatilharam esse evento com um próximo evento sobre depressão. Não é o que muitas mulheres procuram? Não é esse problema que aflige a muitas senhoras? Fizeram imediatamente o seguinte. Por exemplo, no Dia dos Pais, eles fizeram um evento para os pais. Dia das Mães, fizeram um evento para as mães. Dia das Crianças, então, fizeram um grande evento para as crianças, só que as crianças tinham que vir com os pais. Irmãos,
eu estou só citando exemplos. O Senhor precisa nos dar sabedoria. A gente promover mais coisa desse tipo no ano que vem. Amém. Vocês concordam ou não concordam? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, vamos abrir todas as oportunidades para pregar esse evangelho e firmar as pessoas. Estamos em contato, irmão, com um grupo coreano. Senhor Jesus, preciso terminar já. Um grupo coreano que alugou a estância no começo de janeiro. Eles, é um grupo novo aqui no Brasil, mas já tem um certo porte lá na Coreia e também estão trabalhando nos Estados Unidos, vários lugares. O que eles fazem, irmãos? Por exemplo, no dia 5, eles vão trazer a grande cantata de Natal para a estância, né? Na estância, e convidaram 2.000 jovens. O objetivo deles é ganharem jovens. E no dia 6, um grande concerto, onde eles trouxeram esses músicos todos, e um coral que foi eleito o melhor coral do mundo, né? Segundo eles, tem todo uma, né? Irmãos, e eles estão já trabalhando nas cidades de Sumaré, Hortolândia, Limeira, tal, com eventos que eles chamam de festivais culturais, levando exibição de taekwondo, levando exibição de danças africanas, dança não sei o quê, né, tal, essas coisas culturais, envolvendo autoridades municipais e estaduais. Irmãos, visando o quê? Visando eles ganharem jovens para a missão deles, pregar o evangelho do reino. Oh, pregar o evangelho. Irmão, tem gente que está à nossa frente. Eu não digo que nós vamos imitar exatamente o que os outros fazem, não é isso. A nossa missão não é essa. Irmão, nós precisamos aprender também com os outros. Precisamos aprender, irmãos, inovar-nos. Não podemos ficar muito presos só entre nós. Os irmãos concordam ou não concordam? Nós precisamos envolver também com a sociedade, com as autoridades, até com alguns eventos culturais, através do Bucafé Comunidade, através de cuidado das crianças carentes nos bairros, nas periferias, aulas de reforço, né, aulas de português, aula de língua, etc, etc. Irmãos, nós também queremos chegar lá, levar muitas pessoas a reinarem com o Senhor no mundo que há de vir. Irmão, é só isso que eu queria passar para vocês, antes do partir do pão. Vamos fazer uma oração séria diante do Senhor. Vamos orar pode ser de 2 em 2, ou de grupo, se vocês preferirem de grupo. Bom, vamos orar realmente nos consagrando. Parar, irmãos, só de correr pela nossa própria casa. Vamos correr pela causa do Senhor. Se nós não levarmos a sério, irmão, quem que vai levar a sério? Quem vai levar a sério sobre o reino que está vindo? Irmão, se nós não levarmos a sério, irmão, o Senhor vai ter que levantar outro grupo. Porque esse grupo aqui, ó, fica no lenga-lenga, não sai do lugar. Irmãos, nós temos que levar a sério, senão o Senhor vai remover o nosso candeeiro, não é isso? E nós não queremos que o Senhor faça isso. Nós queremos levar a sério, para nós aqui cumprirmos a vontade do Senhor. Principalmente nós aqui em São Paulo, irmãos, que nós somos muito ocupados. Eu tenho que confessar que nós temos uma situação diferente, quem sabe, do interior do Brasil, tem interior até do estado de São Paulo. As pessoas aqui trabalham muito ocupado, todo, irmão. Nós queremos mostrar para o Satanás que mesmo com esse mundo todo, irmãos, que ele tenta nos usurpar, ele não vai nos segurar. Mesmo no meio de tanta ocupação, irmãos, tanta usurpação para ganhar o nosso dinheiro, irmãos, nós queremos dizer para ele, nós ainda vivemos para o Senhor. Amém. Mesmo nessa cidade, jovens aqui, né, muitos jovens aqui são bons profissionais, que as empresas, né, sugam a esses jovens todo o tempo, de manhã até a noite, mas nós vamos ter esses mesmos jovens que Satanás pensa que inutilizou, nós vamos ter esses mesmos jovens, irmãos, para inovar todo o serviço da igreja, para a pregação do evangelho do reino, para trazer o Senhor de volta. Vamos ganhar 100.000 pessoas para viver a vida da igreja no ano que vem. Se isso vai ser possível, quando eu levar a sério, você levar a sério, e a vida da igreja levar a sério. Vamos orar por isso. Orar pelos irmãos líderes, né? Enquanto isso, nós vamos preparar a mesa do Senhor, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor, em pequenos grupos. Vamos orar bem sério, com espírito de consagração.